Posso iniciar? Então vamos iniciar, Bruno, segundo seminário Judiciário e Política Regulatória, Instituições e Preferências sob a ótica dos custos de transação. Boa Pode noite. iniciar, Bruno. Boa noite. Meu nome é Bruno. Vou falar sobre o Judiciário e a Política Regulatória. Os autores são Rafael Silveira e Silva Álvaro. O objetivo desse artigo é apresentar um modelo capaz de traduzir o impacto político da revisão judicial nas políticas públicas. Então, a gente vai começar a fazer uma análise de como que essas ações judiciais, né, vão impactar as políticas públicas do país aqui. E para isso, a gente tem que entender um pouco sobre o ativismo judiciário no Brasil. O ativismo judiciário no Brasil vem lançando luz sobre o impacto dos tribunais no ciclo de políticas públicas, seja no momento da implementação ou mesmo no âmbito da formulação, indicando uma atuação que vem superando o controle da legalidade e da constitucionalidade das leis. Então a gente consegue ver hoje em dia, né, até hoje, que em determinadas situações o judiciário é bem ativista, bem ativismo, né, em certas decisões, e isso pode impactar ou não determinadas leis. E a partir desse ativismo que a gente vai entender um pouco também dos custos de transações e das políticas regulatórias, para depois entrar em um estudo de caso para entender como que esse impacto é na prática. De acordo com o NORF, os agentes não são capazes de deter todas as informações que necessitam, nem de processá-las. Ademais, os mercados são imperfeitos, de modo que as informações são conhecidas de forma assimétrica, o que permite desigualdade de poder perante um ato de troca. Então, a gente vê que até no mercado financeiro é assim. Então, quem detém informações dentro de uma instituição financeira privilegiada, por exemplo, que a gente fala de uma operação, né? Vamos supor que um cara trabalha numa instituição financeira, uma corretora da Bolsa de Valores e tem uma informação que uma grande empresa vai se fundir. Só que essa informação não foi a público ainda. E esse cara que tem essa informação privilegiada, ele compra ações dessa empresa, se beneficiando dessa informação. Então a gente consegue, isso é um exemplo, a gente consegue ver isso em vários âmbitos, principalmente na política também. Então tem muitas empresas que estão influenciando no meio da política para conseguir essas informações. Partindo desse pressuposto, os agentes buscam formas de obter as informações necessárias para fazer a melhor escolha possível e também para assegurar que os contratos estabelecidos para cada ato de troca sejam cumpridos. As informações e a segurança do cumprimento dos termos de troca só podem ser obtidas mediante a custos, os custos de transações. Então, dá o conceito de custo de transações para a gente entender um pouco como que funciona. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as políticas regulatórias, né? A política vinculada à regulação econômica se justifica para assegurar a concorrência e pela existência de falhas de mercado, para garantir que a relação entre produtores e consumidores de determinado bem ou serviço seja eficiente e justa, adequando quantidade, qualidade e preço. Assim, a política regulatória é elaborada para atenuar ou eliminar os custos de transações, diminuindo o nível de tensão entre as partes. Então, a gente consegue ver um conceito aqui, e aí a gente vai para a parte é como essas interações judiciais nas políticas regulatórias. Agora que a gente entendeu o custo de transações, entendeu como que funciona a política regulatória, a gente vai entender como que funcionam essas interações no modelo judiciário. E para isso, o artigo trabalha dois tipos de índice. Né? O primeiro índice vincula o arcabouço institucional do sistema de justiça, considera os custos de transações subjacentes aos contextos decisórios no âmbito da justiça, primeira instância, segunda e terceira instância. Então, quando a gente vê aqueles tribunais que o cara fica mais de 10 anos para ser preso, porque o cara passou em 1000 instâncias possíveis, até a terceira. Foi a primeira instância, depois foi para a segunda instância, que é estadual, federal, e até chegar na última instância. Então, quando a gente tem aqueles prazos, né, aquelas denúncias que demoram tanto tempo para chegar na decisão, é porque aquela ocorrência, né, que o advogado vai lá e tenta passar para as outras instâncias. Então, ele acaba medindo
esse tipo de custos que tem nesse âmbito aí dessas instâncias do judiciário. O segundo índice será construído a partir das preferências dos magistrados e das cortes em relação ao conteúdo e aplicação da política. E para isso, o que ele faz? Para analisar, ele faz um índice, né, cada indicador que ele colocou, e cada um tem um peso. Ele dá como se fosse um score, vamos supor assim. Quanto menor o score, que é o 0, tem menos incidência de custo de transações. Agora, quando tem o 1, que é a maior incidência de custo de transações. Então, aqui a gente consegue ver os pesos de cada um, e a partir desse score a gente consegue ver a quantidade de incidência, se ela é menor ou se ela vai aumentar. E para isso, ele vai analisar um estudo de caso de uma majoração tarifária, né? Que foi um reajuste homologado pela Agência Nacional de Telecomunicação, acarretou um reajuste médio de aproximadamente 30% sobre as tarifas, provocando o ajuizamento de várias ações em todo o país, as quais questionavam, em linhas gerais, o impacto negativo do aumento sobre a renda dos consumidores. Então, teve um reajuste de acordo com o índice, que é um índice de preços que eles tinham feito em contrato, que trabalhavam um reajuste anuais, de acordo com essa oscilação de mercado. E eles fizeram esse reajuste, só que isso aí acabou impactando na renda dos consumidores. É como a gente consegue ver hoje nas políticas, que a gente vê um reajuste muito grande na gasolina, no diesel, e tem muita gente reclamando. Na ocasião, havia uma clara conjugação de preferências do setor regulado e a Anatel na aplicação da política, vinculada ao cumprimento dos contratos, e no outro extremo, os interesses dos consumidores, interessados em índices de reajustes inferiores ao previsto no contrato. Então, eles fizeram um contrato antes que garantiu esse tipo de reajuste, só que a partir que aconteceu o impacto nessa economia, que teve que estar trabalhando esse reajuste na prática, acabou impactando muito mais o bolso do brasileiro, e isso acabou trazendo uma certa repercussão. E para isso, né, tem aqui os requerentes, incluindo o Ministério Público, as associações de defesa do consumidor, as promotorias de defesa do consumidor de todo o país, entre outros, consideravam legítima a alteração das cláusulas dos contratos firmados entre as concessionárias e o poder público, com apoio principalmente do Marco Legal de Defesa do Consumidor. Só que o que isso causa, né? Quando a gente tem um mecanismo que altera um contrato que foi firmado anteriormente, isso gera muita insegurança no país, né? Porque você está alterando as regras do jogo e isso aumenta a incerteza, prejudicando assim a atração de novos investimentos para o setor, especialmente na telecomunicação. Então, para resguardar em relação a isso, que teve todo um debate em cima disso e abriu vários tipos de abriram vários tipos de processos para tentar trabalhar esse tipo de reajuste. E o que aconteceu? Foi provocado por firmas reguladas pelo STJ, por maioria decidiu pela união das ações em um único juízo. Então a gente vinha vários processos que estavam sendo feitos através da justiça para tentar resolver esse tipo de problema. E a partir daí a gente teve uma ação intervencionista do judiciário, né, que ante a constatação do desequilíbrio econômico entre as partes, eles eles transformaram quase 600 pontos de veto constitucionais em apenas um, criando um juiz-chave. Esse juiz-chave mitigou o princípio liberal de autonomia de vontade, da vontade do poder vinculado dos contratos em favor dos interesses difusos dos consumidores e dos usuários dos serviços públicos. Então, a partir dessa decisão, ele acabou frustrando os interesses e as expectativas das concessionárias. E isso gerou um tipo de benefício para o consumidor. A gente consegue ver que o judiciário acabou intervindo em relação a um contrato anterior,
apesar de gerar um pouco de incerteza ou não, o artigo ele fala que esse intervencionismo judiciário ele não é algo unânime, tem críticas em relação a ele, que muitas vezes pode ser considerado tem críticas em relação a ele que pode ser considerado um viés, né, do judiciário em relação a outras pautas, mas tem muitos benefícios também, porque ele faz uma leitura sobre as leis, sobre as instituições, se aquilo ali realmente cabe ou não sendo trabalhado. Então, ele abre uma ótica, quando o judiciário dá uma olhada em determinados setores ou determinadas situações, para que ele consiga visualizar se aquilo está no âmbito da lei ou não. Porque quando a gente vai trabalhar sempre no aspecto político, não a gente pode trabalhar o aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto social, e muitas vezes a gente não olha o aspecto da lei. Então, quando você tem um olhar no judiciário nessas partes que intervêm em prol da população, ele fala que isso é um benefício, mas mesmo assim, isso acaba trazendo uma certa insegurança, né, vamos supor assim, essas revisões contratuais, como foi no caso dessa intervenção, onde é que o judiciário acabou caçando, né, todos os efeitos concedidos nos contratos anteriores firmados, que é aquele reajuste de preço. Então, o artigo trabalha mais ou menos isso, você tem que compilar ao máximo a ideia central do artigo para ficar mais claro. É isso. Obrigado, Bruno. Então, Bruno, nesse artigo tem essa relação aí entre os procedimentos jurídicos aí das instâncias recursais. Então, eu vi também isso aí, só que eu achei que muita coisa ali ia ficar muito fora da caixinha, eu acabei nem colocando, e coloquei a ideia central do artigo. Tá, eu ia falar o seguinte, como é que você vê essa questão aí dessas instâncias recursais nessa visão da economia institucional? Porque teve ele de certa forma critica, né, esse texto critica um tipo de visão da economia institucional, principalmente da nova economia institucional. Como é que você enxerga aí essa crítica que ele faz? A dos Corsais, que ele fala que tem uma divisão no judiciário lá, né? Uhum. No Então, geral, assim, você pode falar no geral. em parte, é ruim para mim, porque, vamos supor, tem vários processos que mitigam a conclusão de uma coisa, que ele fala, né? Então, teve vários anos ali que ficou muito tempo trabalhando determinada ação, mais de 600 processos, eles conseguiram mitigar isso em um só juizado, acabando com todo o processo e sendo mais deliberativos nisso, né? Então, no meu ponto, é bom que você otimize esse processo, porque a gente consegue ver casos que ficam mais de anos, só que isso é ruim porque gera um déficit, um tipo de transação que demora muito tempo. Então, eu vejo nesse aspecto. Isso aí, Bruno. Porque normalmente, qual é a visão da nova economia institucional? É tentar reduzir os custos de transação. Esse artigo aí, ele está fazendo uma tangência, assim, ele está olhando a questão legal sob a ótica do custo de transação. Então, o que seria? Bom, você tem os contratos, aí dá um litígio entre as partes, ok? Esse litígio já é um custo de transação, já deu problema. Eu comprei, não paguei do jeito que tinha que pagar, quem produziu não entregou do jeito que tinha que entregar, aí vai para o judiciário. A ideia da economia dos custos de transação é tentar reduzir isso. Ou seja, você der aquela ideia sempre, garantia dos direitos de propriedade. Então, a legislação e o judiciário, na visão da nova economia institucional, ele tenderia a ser mais eficiente se ela fosse mais rápida, mais
ágil na garantia do direito de propriedade do credor. Então, vamos dizer, eu aluguei um imóvel, o inquilino não pagou o aluguel, foi para a justiça. Aí, se o sistema legal rapidamente analisa aquilo e dá lá uma decisão que o inquilino tem que sair do imóvel, que tem que, né, vai para algum órgão aí de referente aí a cobrança da dívida, né? Isso aí reduzir o custo de transação, quer dizer que isso aí incentiva o capital investir em mais imóveis. Agora, se o sistema legal ele é mais moroso, ele não garante que o devedor pague as suas dívidas, isso induz ou desincentiva os agentes econômicos a investirem, por exemplo, em residências, né, imóveis para alugar. É um exemplo. Outro exemplo seria financiamentos, né? Você falou do mercado financeiro, mercado de crédito, né? Então você tem um devedor, né, e ele não paga a dívida. Se você tiver custos transacionais mais menores, isso significa que o sistema legal resolveria essa situação de forma rápida e induziria o credor a ser ressarcido, né? Só que o texto, de forma correta, coloca que, na verdade, o judiciário ele tem um papel mais complexo e mais profundo que simplesmente essa função de reduzir custo de transação relacionada a direitos de propriedade. Porque esses direitos e esses deveres, eles incorrem numa complexidade grande, que é o caso, por exemplo, que eles ilustram aí com esse reajuste aí de contrato de telecomunicações, né, de algo do gênero, né? Houve um reajuste aí de 30% e isso aí foi para a justiça, e aí a lei ela tinha uma interpretação que daria mais, que enfatizaria o poder de reajuste das empresas, mas o sistema legal, através da interpretação jurídica, abriu espaço para que certas, certos resguardos, né, de direitos dos consumidores que usam esses planos, né, teriam, né? Então, ele está mostrando o seguinte: por um lado, o custo de transação aumentou, porque isso aí, dentro da instância legal, passa por várias, né, em vez de você decidir rapidamente para as empresas terem direito a reajustar em 30%, as instâncias legais vão analisando essa legislação. E aí os diversos juízes, nas diversas instâncias, vão analisando de forma diferente. E as partes, os advogados, o Ministério Público, assim por diante, né, o pessoal lá da agência, né, governamental, eles vão adicionando nessas peças aí jurídicas, vão analisando isso aí com vários olhares. E aí o resultado final é que essa visão aí, que seria muito garantista dos direitos das empresas, foi relativizada para se atender certos direitos dos consumidores, entendeu? Então, não é sempre, a ideia geral é a seguinte: não é sempre que a melhoria da eficiência institucional ela se dá sempre garantindo da forma mais rápida e mais segura o direito de propriedade dos credores. Não é sempre assim. A nova economia institucional tende a enfatizar muito isso e esquece que tem o outro lado, entendeu? E aí o sistema jurídico, como ele não é organizado só pelos ele não é só constituído por análises econômicas, né, que enfatizam esse tipo de visão econômica, você tem uma outra análise, uma análise mais global dos direitos, da distinção de poder econômico das partes, né, do grau de
prejuízo que o consumidor vai ter de ter que pagar um plano, né, que tem um reajuste abusivo, uma coisa nesse sentido, né? Então, muitas vezes se pensa o seguinte: uma justiça boa é a justiça que é rápida, que decide rápido. Então você entrou lá na justiça, já deu a decisão rápida, já resolveu o problema, então ela é boa. Bom, é verdade, uma justiça com menos burocracia é bom, se ela pudesse, né, tiver como agilizar os aspectos burocráticos, isso é bom, que é uma parte do índice ali que eles medem. Então, essas instâncias, você ter muita possibilidade de recurso, né, exagerada, as práticas legais de burocráticas, né, das partes terem que ser intimadas pessoalmente, as sessões terem que ser feitas muitas vezes presencialmente, isso aí tudo pode ser melhorado, né? Informatizar, mas não é só isso, isso é um aspecto do curso de transação não é só essa questão burocrática, organizacional, é o aspecto das divergências de mérito, né? E aí é importante, não é correto você considerar, então vamos decidir em primeira instância o mais rápido possível. Por quê? Porque muitas vezes a decisão jurídica pode ser equivocada. O mérito da decisão pode ser equivocado. Então você tem a segunda instância, você tem a terceira, aí você, né, vai lá para o STF e assim por diante, né? Muitas vezes isso aí vai ter visões diferentes, né? Então muitas vezes isso aí, apesar de ser mais longo o processo, ele vai gerar uma depuração benéfica daquela peça legal, né? Uma interpretação mais correta. A mesma coisa não só para essas questões mais ordinárias, mas questões constitucionais também, né? Então nem sempre no judiciário, sintetizando, tem aspectos burocráticos que realmente o ideal é simplificar, é desburocratizar. Mas tem instâncias que são de mérito, né? E que aí as diversas instâncias analisando com cuidado, você vai depurando uma interpretação, é o que eles chamam de... Você cria certas jurisprudências melhores, que elas são mais bem discutidas, né? Essa que é a ideia. Só para dar eu estava pensando aí nesse seminário e tem um texto, não sei um texto, mas é um autor que eu acho que vocês deveriam, quando puder, ir atrás dele, que é o Michael Hudson. Estou colocando aí no chat. Esse cara aí, ele estudou, ele tem um texto, um livro, que ele trata do sistema de crédito da antiguidade, da época dos sumérios, dos egípcios, dos judeus. E aí vocês observem bem, vai bem nisso que o Bruno estava tratando. Normalmente, a visão da nova economia institucional e mesmo da visão convencional econômica diz, nós temos que ter, se nós quisermos ter uma economia eficiente, nós temos que garantir os direitos de propriedade. O credor deve receber a dívida do devedor. A ideia central é essa. Então, se você financiou uma casa, não pagou o financiamento, o banco tem que pegar né, usar a garantia da casa e tirar a casa do devedor o mais rápido e poder fazer dinheiro com a casa que ele financiou. Se você comprou um automóvel, não pagou o financiamento, o mais rápido que o banco puder pegar de volta o automóvel para bancar o prejuízo, melhor. Essa que é a ideia. Porque isso aí, por um lado, reduz o custo financeiro e, por outro, gera incentivos, ou seja, as pessoas não ficam com a ideia de que não precisa pagar, né? Que a dívida não vai ser honrada, né? E aí o Michael Hudson, ele mostra que, na verdade, isso é uma visão capitalista que tem origens na antiguidade clássica,
Porque nas sociedades do Oriente Próximo, que ele fala, que são os sumérios, babilônicos, os egípcios, os judeus, havia a prática de haver rotineiramente perdões de dívida. E isso, posteriormente, parou de existir. E qual que era a ótica do perdão da dívida? A ótica do perdão da dívida era que em certas situações, por exemplo, a produção agrícola quebrava. Aí os produtores agrícolas não tinham como pagar as dívidas referentes àquela produção, né? Ou os impostos nos períodos de crise, né, de falta de chuva, coisa do gênero. Os reis, imperadores daquela época, eles rotineiramente, de tempos em tempos, para apaziguar a situação social, eles davam perdões. E aí a população mais pobre não precisava pagar as dívidas e elas não quebravam. Quebravam em seguinte sentido, eles não tinham que dar suas terras em pagamento pelas dívidas, o seu gado, a sua terra, né? E isso limitava o poder das classes mais ricas, que eram os credores. Isso, durante a Grécia e a Roma Antiga, deixou de existir. O direito romano, que é o direito que embasa muito o direito atual, era uma sociedade que garantia o direito de propriedade das classes oligárquicas romanas. E isso gerou o quê? A população mais pobre de Roma e da Grécia, né, Atenas também aconteceu isso, ela foi perdendo capacidade de honrar suas dívidas e foi perdendo seus ativos. A classe oligárquica foi recebendo em pagamento essas terras e foi passando a ter grandes áreas fundiárias maiores, grandes propriedades rurais oriundas dessas pequenas propriedades que quebraram. E isso ocorreu porque, gradativamente, o poder político deixou de ser aquele poder político lá da antiguidade anterior, né? Daqueles impérios, reinos da antiguidade anterior, da Era do Bronze, que se fala, e passou a ser as repúblicas da antiguidade clássica, as repúblicas gregas e a República Romana, que eram estados republicanos. Não tem mais a figura do rei, né, do imperador, mas tem a figura do Senado, que é dominado pela classe dos oligarcas, dos proprietários de terras. E essa herança dessa legislação, dessa forma de entender o direito, ela herdou para a nossa sociedade ocidental. Então, quando a gente pensa hoje em dia, pulando agora para hoje em dia, o capitalismo financeiro, esse sistema legal faz com que os bancos eles têm garantias legais que induzem, né, pessoas, por exemplo, que não conseguem pagar o cartão de crédito com juro de 11% ao mês, as pessoas perdem patrimônio para arcar com esses juros. As pessoas são pobres, pegam financiamento residencial, elas podem perder a sua residência. Então há um desnivelamento de poder econômico, ou seja, o poder econômico das instituições financeiras é fortalecido em detrimento da base da sociedade. E aí vocês pensam lá a crise de 2008 e 2009, a crise atual, né? Que as pessoas estão sobreendividadas. Na ótica daquela era da antiguidade, da era do bronze, será que não seria interessante economicamente se pensar em mecanismos de cancelamento de dívida? Porque você cancela a dívida,
é como se fosse uma injeção de capital de giro nas pessoas, né? As pessoas passam a ter renda e elas podem comprar, consumir, né? Elas não estão mais quebradas. E aí a economia volta a se movimentar. Mas isso hoje em dia é algo visto, né? A visão convencional é totalmente contrária a isso. Vai dizer, não, se você cancelar as dívidas, quem é que vai pagar? Só que não precisa pagar, né? O próprio movimento econômico se autopaga, né? As pessoas novamente gastando, comprando, volta. É só uma questão contábil, né? Você cancela o débito e o crédito. E... Mas isso hoje em dia é totalmente contra a visão convencional que se tem, né? A visão convencional tem que pagar até o último centavo, né? E aí o judiciário, quando ele analisa e flexibiliza ou analisa essas situações de uma abordagem outra, que é a abordagem do direito, muitas vezes é quando se acha alternativas, né, para se superar isso, né? Então você não tem um mecanismo da política pública, mas o judiciário vai dizer, ah, não, mas ele tem a família lá, ele tem os filhos, não tem como sair da casa, né? Ele usa o automóvel lá no ele trabalha no Uber, ele precisa do automóvel, não tem como, entendeu? E tá certo mesmo. Para economista tá errado, mas olhando sob esse ponto de vista tá certo, porque ele está continuando a gerar renda e aquela família está continuando a sobreviver. Alguma observação, Bruno, sobre isso? Alguém quiser comentar? Tem vários textos aí na internet desse Michael Hudson. Ok, Bruno? Ok. Quem trabalha em banco não vai gostar muito dessa ideia. É, Mas eu trabalho em cooperativa, que é legal, né? Então, tudo bem. cooperativa de crédito, né? É claro, não é nada assim, ah, não, então não é para pagar nada, virou festa. Não, não é isso, né? Mas a ideia central é essa, é você cancelar dívida, cancela crédito, cancela débito, a economia volta a funcionar. Mas isso não gera inflação, não? Depende, se você tiver num nível de atividade econômica com muito baixa capacidade ociosa, pode sim, né? Se você fizer isso de maneira populista, né? A economia está com baixo desemprego, está crescendo bastante, a economia não está com nenhum problema, o nível de endividamento está ok, está tudo funcionando bem, não tem por que fazer isso. Isso é para fazer, por exemplo, tem uma crise de demanda, né? Então, as pessoas estão muito endividadas, não tem como despender, a economia está em recessão. Normalmente a ideia que se tem, então o governo vai fazer obras, né? A visão keynesiana, né? O governo vai fazer obras, o governo vai transferir renda para essas famílias. Aí as pessoas recebem essa renda, tem que pagar a dívida, né? Então, assim, pode gerar inflação? Sim, tudo pode gerar inflação, dependendo do nível de capacidade produtiva, ociosa que se tem, né? Mas não quer dizer que não se possa fazer no momento certo, né? Mas isso no nosso sistema institucional atual está fora do radar completamente. Entendi. Vamos encerrar então esse seminário.